Você sabia que a maioria dos brasileiros fazem obras residenciais, comerciais ou pequenas reformas sem o olhar de um arquiteto? Baseada nessas informações, vamos entender um pouco mais sobre essa profissão e como atuam esses profissionais. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Islane Fernandes é formada pela Universidade Federal em Arquitetura e Urbanismo desde 2016. Explica que trabalhou em empreendimentos direcionados para a construção civil e que aprendeu muito com toda a experiência adquirida. E como eu falei, o que chama muita atenção nas redes sociais é todo o trabalho de antes e depois da arquitetura. Mas muita gente não entende a importância de se ter um arquiteto. Tem gente que acaba procurando um arquiteto por moda, porque está todo mundo postando nas redes sociais, arquiteto X fez tal trabalho na minha casa, essa obra é assinada por arquiteto, enfim. Como eu falei antes, Islane Fernandes é arquiteta de projetos interiores, mas acaba fazendo outros projetos também. O que é arquitetura, assim? Se você pudesse resumir em palavras, o que é arquitetura para você? Para mim é uma realização, mas para o cliente eu entendo que a arquitetura é a questão da funcionalidade. Por que a funcionalidade? Porque um arquiteto ele vem com o papel de desempenhar o sonho que você tem. Às vezes um sonho, para não se tornar pesadelo, ele precisa que seja auxiliado por um profissional da área, que é justamente o que a gente faz. O arquiteto ele vem para te auxiliar, para fazer o seu sonho ser funcional e para fazer a obra ser executada com êxito. Tem muita gente que chega aqui com a obra na cabeça já, ou seja, tudo bem anotadinho, fala assim, eu queria fazer a casa desse jeito. Aí você olha e fica pensando assim, será que isso vai dar certo? É aí que entra o trabalho de um projeto com a realidade daquele terreno, do espaço que esse cliente está pensando? A maioria chega assim, eu já tenho todo o projeto na minha cabeça, eu quero só que você faça o desenho para mim. É quando a gente entra com essa questão de todos os anos de estudo, de experiência e mostra para o cliente, muda a visão dele em relação ao desenho que ele tinha. A gente faz a coisa acontecer de forma funcional, voltando a falar, e de forma que seja executável. É quando o cliente fala, nossa, realmente a minha percepção em relação à arquitetura mudou. E a partir desse desenhozinho que ele traz, você torna ele um projeto grande e um projeto que seja executado e que ele realmente possa usufruir desse projeto depois de pronto, sem reclamar, sem ter problemas. A gente achou muito nas redes sociais que você gosta de mostrar esse passo a passo, né? Às vezes você mostra antes, aquele ambiente antes, e como ele se torna, às vezes, com uma simples pintura ou com alguns detalhes e muda completamente. Esse é o olhar de um arquiteto, né? Justamente. Eu sempre falo que desde quando eu me formei, eu fiz arquitetura para isso, para tornar ela acessível, para fazer com que a coisa aconteça. E é isso que eu sempre trago para o cliente. Eu quero projetar para você, mas eu quero que esse projeto saia do papel. E eu sempre falo, às vezes não precisa ser do mais exuberante, do mais caro. Você consegue fazer o projeto ser funcional com pequenas coisas, detalhes. Às vezes o cliente, nossa, Islane, não sabe, nem tinha me atentado para isso. Eu começo o processo do projeto como? Indo fazer a visita. Tenho o primeiro contato com o cliente, depois eu chego aí no local. E só da gente ter uma conversa no local, só da gente... como eu já tenho uma visibilidade melhor, eu já consigo ter essa troca de ideia com o cliente, e você já sai de lá, o cliente já fica sonhando 1001 coisas que ele não tinha essa visão. Então, eu sempre tento tornar com que seja uma coisa viável. Tem muita gente que, na própria internet, eu vi alguns comentários que você acaba trabalhando muito essa questão do justo, de buscar formas justas para que o cliente tenha resultados. É isso que eu falo. As pessoas têm uma ideia de que arquiteto, não vou procurar porque é muito caro. E a gente tem que mudar essa ideia. Tem que ver o arquiteto como um profissional, tem que ver o arquiteto como alguém que veio para lhe ajudar, para abrir os caminhos, né? De forma que você consiga ter uma noção. Eu sempre falo para os meus arquitetos, eu estou aqui para ajudar, eu quero que você me tenha como um amigo, para poder a gente fazer isso acontecer. Que eu sempre digo, se você vem para executar, eu sempre falo, quando for no final, tenho indicações, olha, no lugar tal, faça
pesquisa de mercado. São coisas que às vezes o cliente não se atentou se ele não tivesse procurado um profissional. Agora eu vi que seu diferencial é que você põe a mão na massa. Então vamos na obra? Vamos!